Então, pessoal, continuando a aula sobre a introdução a Python, vamos ver mais alguns comandos e praticar um pouco a criação de alguns programinhas simples em Python. Então, como foi falado no vídeo anterior, comandos são instruções que o computador consegue executar, ou seja, são instruções que, interpretadas pelo interpretador do Python, o sistema operacional consegue entender, pedir para que o processador execute. Então nós já vemos alguns comandos, como atribuição, onde a gente cria uma variável e atribui um valor para aquela variável. Exibir um resultado na tela, ou seja, produzir uma saída com o comando print. Receber entradas do usuário com o comando input. Então a gente vai ver que os programas basicamente são compostos por um conjunto desses comandos que o interpretador consegue entender e depois pedir para ser executado pelo processador. Então veja um programa simples que tem apenas duas variáveis aí e calcula e imprime na tela a soma entre elas. Então, quando o interpretador lê a primeira linha, ele vai entender que isso é um comando de criação de uma variável e atribuição de um valor para aquela variável, como falamos no vídeo anterior. Nesse caso, cria-se um espaço de memória chamado de A e guarda-se o valor inteiro 5 naquele espaço de memória. Na segunda linha, o processador entende que é preciso criar um espaço de memória chamado de B para guardar também o valor inteiro 8. Na terceira linha, cria-se uma variável chamada de soma e guarda-se dentro dessa variável, dentro desse espaço de memória, o valor que está armazenado em A mais o valor que está armazenado em B, ou seja, é uma instrução aqui que é uma operação aritmética de soma que é guardada numa variável chamada de soma. Em seguida, print soma, ou seja, imprima na tela o valor que está armazenado no espaço de memória chamado de soma. Agora, a criação de um programa que tem duas variáveis, calcula e imprime na tela a soma entre elas, só que pedindo para que o usuário entre com as entradas. Então, basicamente a mesma coisa, só que agora eu vou usar o comando input, pedindo para que o usuário digite o primeiro valor, guardo esse valor como sendo inteiro na variável A. Em seguida, eu peço que o usuário digite o segundo valor. O valor digitado vai ser transformado em inteiro e guardado na variável B. E aqui eu já fiz diretamente a impressão na tela do valor que está armazenado em A mais o valor que está armazenado em B. Então, pessoal, existem alguns símbolos que nós utilizamos para a construção de expressões. Símbolos aritméticos, né? Nós podemos utilizar mais e menos, né, para soma e subtração. O asterisco vai ser utilizado para multiplicação e a barra vai ser utilizada para divisão. Se nós utilizarmos duas barras, nós queremos fazer a divisão inteira. Que operação é essa? Você, por exemplo, divide 15 por 4, você vai pegar só a parte inteira dessa divisão, que é 3, né? 3 vezes 4, 12, sobra 3 o resto da divisão. Mas aí será retornado apenas o valor 3. Dois asteriscos quer dizer a operação de potência, né? O elevado. Por exemplo, se você faz 2 asterisco, asterisco 3, você está fazendo 2 elevado a 3, a terceira potência. E o símbolo de porcentagem, ele recupera o resto da divisão. Ele é bem parecido com as duas barras, só que as duas barras retorna a parte inteira, calcula a parte inteira da divisão, e a porcentagem ela calcula apenas o resto da divisão. Temos também os valores lógicos, ainda não falamos sobre os operadores lógicos, ainda não falamos sobre a lógica. Vai ser mais interessante falar sobre isso quando estiver falando sobre decisões e condições. Mas já sabemos que temos aí alguns operadores lógicos, que são AND, OR, NOT, o igual, que você utiliza para saber se duas coisas são iguais, ou seja, para comparar duas coisas, a igualdade de dois itens, de duas variáveis, e o exclamação igual, que é para saber se duas coisas são diferentes. Nós vamos falar muito bem sobre os operadores lógicos quando estiver falando de decisões e condições, e aí eu vou fazer um apanhado sobre lógica proposicional para a gente conseguir estruturar as nossas expressões lógicas. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo agora e tentem implementar esse programa que está sendo pedido aí. Você vai criar um programa que recebe os dois lados de um triângulo retângulo e calcula sua área.
certo? Qual é a ideia aqui? Nós sabemos como calcula a área de um triângulo retângulo, né? Que vai ser base vezes altura dividido por 2. Então nós vamos usar os conhecimentos que nós já temos de comandos e expressões aritméticas para fazer com que o usuário digite os dois lados do triângulo, né, base do triângulo retângulo, a base e a altura, e calcular a área desse triângulo e imprimir na tela. Pausem o vídeo, tentem fazer e quando vocês voltarem vocês vão ter a solução. Então, basicamente o que eu fiz aqui, na primeira instrução, eu peço que o usuário digite um valor inteiro que será a base e guardo na variável base. Depois eu peço que o usuário digite um valor para a altura, e esse valor vai ser guardado na variável altura, os dois inteiros. Depois eu peço que ele imprima na tela o que? A expressão resultante, o valor resultante dessa expressão aqui, base vezes altura dividido por 2. E aí eu peço que vocês prestem atenção aos parênteses. É importante, assim como na matemática, nós precisamos dar instruções que sejam objetivas para o programador. E nesse caso a gente tem que usar os parênteses para mudar a ordem de precedência aqui dos operadores, assim como na matemática. Então é preciso que as instruções sejam claras. E aí nós utilizamos sempre os parênteses. Aqui não teremos o uso de colchetes e chaves, apenas parênteses para mudar a precedência dos operadores. Perfeito! Agora eu quero que vocês criem um programa que faça a conversão de real para dólar. Esse é um problema bem interessante para quem precisa, por exemplo, viajar. Então você tem uma quantidade de reais, você quer saber quantos dólares equivalem àquela quantidade de reais. Então o que o programa vai fazer é receber qual a cotação do dólar no dia e quantos reais você tem e imprimir na tela o valor equivalente em reais dada aquela cotação. Pausem o vídeo, tentem fazer esse programa e depois voltem no vídeo. Então aqui está a solução para o problema. Eu vou pedir que o usuário digite a cotação do dólar e esse valor vai ser um valor com ponto flutuante, porque geralmente você considera os centavos. Então digamos que a cotação do dólar hoje está 5,8, R$5,80, eu preciso que esse valor seja ponto flutuante. Então converto isso aqui para float e guardo na variável cotação. Depois eu vou pedir para que o usuário digite a quantidade em reais que ele tem, digamos, sei lá, R$1.000. Vou pegar esse valor e também vou converter para ponto flutuante, digamos que haja alguns centavos ali também. Então eu permito que o usuário possa colocar valores com ponto flutuante. Guardo esse valor na variável val reais. Depois eu vou calcular qual é o valor em dólares equivalente. E para isso basta pegar a quantidade em reais que eu tenho e dividir pela cotação do dólar hoje. Digamos que eu tenho R$1.000 e a cotação é 5,80, eu vou dividir 1.000 por 5,80. Esse valor vai ser armazenado em valor do dólar, valor dólar, e depois eu vou imprimir na tela para que o usuário saiba a quantidade de dólares equivalente. Ótimo! Agora um novo exemplo. Crie um programa que recebe uma temperatura em Celsius e apresenta essa temperatura correspondente em Fahrenheit. A forma de conversão já está dada aí para vocês. O valor em Fahrenheit vai ser igual a 9 vezes a temperatura em Celsius mais 160, tudo isso dividido por 5. Pausem o vídeo, tentem resolver, depois voltem no vídeo para a solução. Então está aqui a solução. Eu vou pedir que o usuário digite uma temperatura em Celsius, vou converter isso para inteiro. Vou guardar isso na variável C. Depois eu calculo qual é o valor correspondente em F, que vai ser basicamente a aplicação dessa fórmula aritmética aqui. Né? Basicamente 9 vezes C mais 160 dividido por 5. Veja novamente os parênteses. Pode acontecer de você esquecer os parênteses e aí o que é que vai acontecer? O programa não vai estar sintaticamente errado, ou seja, ele vai estar correto, o interpretador não vai reclamar disso, mas você vai estar calculando uma equivalência que está errada. Então, dizemos aí nesse caso que você vai ter um erro não sintático, mas semântico, lógico. Ou seja, você vai estar dando um resultado errado para o seu usuário, para o usuário desse programa. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Em seguida, eu mandei imprimir a expressão. A temperatura é... E depois eu vou imprimir o valor que está na variável F, que é o resultado dessa operação aqui. Então, pessoal,
vamos finalizar por aqui e eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. Qualquer coisa vocês podem mandar e-mail com dúvidas se vocês tiverem. Então, está aqui os exercícios para vocês. Faça um programa para calcular a área de uma circunferência, sabendo que a área dessa circunferência é dada por π vezes o raio ao quadrado. Depois, faça um algoritmo que leia uma temperatura em Fahrenheit e apresente-a convertida em graus Celsius, o inverso do exemplo que nós fizemos. Depois, faça um algoritmo que calcule e apresente o valor do volume de um cilindro utilizando a fórmula, onde o volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Depois eu quero que vocês façam um algoritmo, um programa que leia dois valores para as variáveis A e B e efetue a troca dos valores dessas variáveis, de forma que A contenha o valor de B e B contenha o valor de A. E aí você apresenta os valores trocados na tela. Por fim, eu quero que vocês criem um programa que calcula um pagamento com atraso de um boleto bancário. Qual vai ser a ideia? Quais são as regras desse problema? O valor final do boleto a ser pago vai ser o valor original do boleto, mais uma multa por atraso, que aí o usuário quem vai definir qual é esse valor, qual é essa multa, mais um adicional de juros aí, que vai ser o valor vezes o juro por dia, vezes a quantidade de dias. Sabendo que a multa é de 2 e a taxa de juros é de 0,05. Então eu quero que você faça um programa que recebe esses valores do usuário e faz o cálculo do boleto. E aí vocês podem brincar mudando a quantidade de dias ou mudando o juro, enfim, ou o valor do boleto. Então eu quero que vocês façam esses exercícios. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail ou podem fazer comentários aqui no YouTube. Então, com isso nós finalizamos essa aula de introdução ao Python. Nas próximas aulas vamos começar a falar sobre estruturas de decisão e de condição, para que a gente possa fazer programas mais sofisticados, mais complexos e mais interessantes. Até logo!